Olá, espero que estejam bem. Mais uma vez, aqui estou eu para vos dar a ouvir mais um áudio do irmão Fernando Teixeira. É importante que prestem atenção e, se possível, que recorram aos vídeos anteriores que está relacionado com o irmão Fernando Teixeira. Convém nós ouvirmos a realidade do que se passa nos bastidores das cúpulas da Congregação Cristã em Portugal. E que com certeza é igual em todas as cúpulas da Congregação Cristã. É importante sabermos que há homens que querem colocar a verdade, como o caso do irmão Fernando Teixeira, que quer expor todas as situações, e porque quem não deve não teme. E constatamos mais uma vez o silêncio desta santa cúpula que diz que serve a Deus e que são homens de Deus e que tão harmoniosamente e tão valentemente no púlpito dizem que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas então, se Deus é por vós, por que razões ou por que razão é que têm medo de enfrentar quem vos coloca estas questões e quem vos pede para que haja uma reconciliação? Reconciliação. Será que vocês sabem o significado dessa palavra? Que na verdade vocês utilizam o termo de reconciliação quando é chegada às Santas Ceias. Está prestes a chegar às Santas Ceias. E como podeis vós servir a Santa Ceia se não sois capaz de se reconciliar com um homem como o irmão Fernando Teixeira, que se quer apenas reconciliar, mesmo que ele tenha razão? Pode não ter toda, porque ninguém é dono da razão, mas mesmo que ele tenha grande parte da razão, ele quer se reconciliar e quer estar em paz. Mas como é que vós, senhores da Santa Cúpula, podeis estar em paz, servir a Santa Ceia em paz, atender os cultos da Santa Ceia, quando vós mesmos não sois exemplo para ninguém? Vocês devem um pedido de perdão e de desculpas a muitas pessoas que vocês espiritualmente assassinaram. Está prestes a chegar às Santas Ceias, não é? A vossa consciência não vos pesa? Nada? De certeza que não pesa nada, nada. Estais com as vossas mãos limpas perante Deus? Com que cara é que ireis servir este ano a Santa Ceia? Mais uma vez, já que tanta coisa está a ser exposta. Com que cara e com que postura é que ireis servir a Santa Ceia quando está a ser divulgado estes áudios do irmão Fernando Teixeira, não só por aquilo que ele expõe, mas principalmente pelo pedido de reconciliação e que está a ser negado? Será que é por estar agora a ser exposto aqui no YouTube este pedido de reconciliação? Mas afinal de contas já foram várias vezes pedidas reconciliações, até que o irmão Fernando Teixeira achou por bem expor aqui no YouTube. Incomoda-vos? Incomoda-vos como o facto da sede da Congregação Cristã em Portugal ter sido chamada a Casa dos Horrores? Aí vocês ficaram incomodados. E não ficais incomodados de haver um homem que se quer reconciliar convosco. Vocês estão engraçados. Sois pessoas com dois pesos e duas medidas. Mas vamos passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira. Vamos dar esta oportunidade, esta liberdade de ele expor o que ele tem de conhecimento. E se os senhores da Santa Cúpula quiserem vir aqui também contrapor aquilo que o irmão Fernando Teixeira, fazer um comunicado, até mesmo nas igrejas, ou então enviar-me um comunicado a mim, que chega até mim, é que eu também faço aqui no meu canal.
O meu canal está aberto para que exponham e que esse pedido de reconciliação seja aceite. Lembrem-se, está a chegar as Santas Ceias. As vossas mãos estão limpas perante Deus e perante o povo para poder servir a Santa Ceia? Não é as mãos carnais, mas sim as vossas mãos espirituais estão prontas para servir o pão e servir o vinho? Quando as vossas mãos estão manchadas com tanto sangue inocente, espiritualmente. Mas vamos passar a ouvir o áudio do irmão Fernando Teixeira. Este segundo áudio é a continuação do primeiro com o segundo bom ambiente e harmonioso, como ata de 2013, que dizem que na ausência do irmão Teixeira as reuniões e a obra de Deus corriam num bom ambiente e pacífico e harmonioso. Quem ouvirem estes áudios perguntem para estas igrejas e para estes irmãos de ministério que atendia em São João da Talha e Alter do Chão e em Ponte do Sul, se é verdade o que este super-ancião dos presidentes dos anciães que atende as reuniões em Lisboa se falou, e se é verdade o que mandou escrever nesta ata e que ainda mandou para o tribunal, o que ainda é mais grave, como conhecedor da lei, que não se pode mentir, e ancião da Congregação Cristã em Portugal, não falar a verdade diante dos homens, e mais grave ainda diante de Deus, que tudo ouve e tudo vê. O que peço a Deus para que tenha misericórdia de todos os envolvidos nestes negócios. O que o irmão Teixeira vai passar ao segundo bom ambiente e pacífico. Isto é grave, que o ancião presidente dos anciães da Congregação Cristã em Portugal não tenha o espírito da verdade consigo, da retidão, da verdade principalmente. E como homem que é de defender a verdade. Isto é grave. Que as coisas sejam manipuladas a vosso belo prazer e conforme aquilo que vocês querem e muito bem entendem. É grave isto. Vocês ainda não tiveram a noção da gravidade daquilo que estão a cometer e daquilo que querem fazer parecer ao povo de que sois bonzinhos, que sois pessoas de bem espiritual, mas que na verdade não sois. A verdade é esta. Não, espiritualmente não sois. Sois tudo menos homens de Deus. Mas vamos continuar aqui com o áudio do irmão Fernando Teixeira. Pacífico e harmonioso, que quando cheguei da minha ausência estava a igreja de Alter do Chão e a obra de Deus em Ponte do Sul em rebelião, uma não congregava na outra e vice-versa. Estava o povo e o ministério em guerra, em que o irmão Teixeira mais o diácono, o irmão Hermos, fomos lá fazer uma reconciliação com estas duas igrejas na congregação de Ponte do Sul, o que se reconciliaram, o que a cúpula dos anciães não aceitam a reconciliação, e aqui se reconciliaram e também o ministério se reconciliou. Só não se reconciliou a organista de Ponte do Sul e lhe perguntamos o porquê, que se não queria reconciliar com a outra organista sua conserva. Ela nos disse diante de todos que foi o ancião de Sintra, o bonzinho, que disseram na reunião, e que o presidente dos anciães diz na ata que entrou um espírito no irmão Teixeira e no irmão Macieira. Como conseguiu ele ver, devia de ter uma lupa especial para ver entrar este espírito no irmão Teixeira. Ancião que desrespeitou a requerida com situações muito graves, que foi violento. Mas aqui é muito engraçado, eles estão sempre prontos a ver os defeitos nos outros, quando eles estão carregados de espíritos. Mas o irmão Fernando Teixeira até fez uma bonita ação, reconciliou duas igrejas, não é? Coisa que eles não conseguiram. Será que havia aqui uma pontinha de ciúmes e de inveja pelo irmão Fernando Teixeira ter conseguido esta proeza da reconciliação? E eles não? Não é? Bem, vamos continuar aqui com o áudio. Violento, como artigo 45, e que este espírito também entrou no ancião irmão Macieira, o bonzinho que criou esta guerra e esta rebelião nestas duas igrejas. O que esta organista nos disse, que todos ouviram, que este ancião lhe ligou para não se reconciliar, o que esta é a paz e o bom ambiente que está nesta ata, e disseram para o tribunal, e o que falamos para esta organista que nesta desunião não podia tocar. Lhe demos um tempo para ela pensar aonde
Passou 8 dias, nos ligou. Fomos lá de novo, mas o diácono se reconciliou. E graças a Deus que caíram as cadeias deste grande demónio que está em Lisboa, que falou o ancião Antônio da Fonseca. Logo a seguir houve o batismo em Alter do Chão, que se fez no hotel. Deus chamou. Isto quer dizer que há anciães que não querem que haja reconciliação e até dizem às almas para não se reconciliarem, para não aceitarem. Enquanto outros estão a lutar pelo bem, pelo amor e pela verdade. Mas há outros que não. Então se calhar foi por isso que o irmão Fernando Teixeira estava a ser um incómodo. Era por defender a verdade, o amor, a reconciliação. Seria por isso? Vos fazia aquela impressão, fazia aquelas cócegas incomodativas, estar aqui este homem a fazer um trabalho digno? Bem, vamos lá. Chamou 5 almas. No fim, uma empregada do hotel pediu batismo, mas queria ser batizada no Rio. Como em Elvas atendíamos lá um serviço de evangelização e que havia ali 2 pedidos de batismo, ligamos para o Porto, que oraram lá. Deus confirmou, veio nas listas de batismo que no Rio Guadiana se ia realizar serviço de batismo, aonde Deus chamou 21 almas. A obra que Deus fez por esta reconciliação, o que a culpa dos anciãos não aceitam, é o que diz o ancião que atende as reuniões em Lisboa numa acusação de 28 de nove de 2013 para o tribunal, que o irmão Teixeira não tinha ordem da cúpula dos anciãos para atenderem ali a obra de Deus. O que é um absurdo, aonde se vê aqui esta maldade e inveja nos corações destes homens que se dizem serem servos de Deus, que se desequilibraram no seu emocional, se perdendo no que dizem e no que fazem, transmitindo as suas irresponsabilidades, sendo eles que oraram para este batismo e fizeram sair as listas que as tenho em meu poder e que as envio. O que digo e pergunto, que todo este movimento foi clandestino, o que desconhecia esta clandestinidade. O que tenho pena em terem toda esta maldade, mas só Deus vos pode libertar e trocar. Então quer dizer que foi enviado o pedido para fazer o batismo e que foi dada essa autorização. E depois, por conveniência deles, dizem que foi feito clandestinamente. Oh, irmão Fernando Teixeira, mas que bagunça vai aqui? É o espírito da bagunça? Mas isto é muito estranho. Então, porque o irmão me enviou, eu tenho portanto, é circular, onde se faz os anúncios, a lista de anúncios, tem lá, irmão, não é? Então quer dizer que o que é que se passa? Que espíritos é que andam aqui? Uns dizem que sim senhora, e depois já dizem que não, foi clandestino. Olha, agora que eu não sabia que andava o espírito da clandestinidade aqui na cúpula dos anciães aqui em Portugal. Isto é mau. Se a clandestinidade anda aqui, o que é que mais não andará? Vamos continuar. Trocarem as mentiras pela verdade. Creiam que estou orando para que não digam aonde há guerra, digam que há paz. Porque a Deus ninguém engana. E é Ele que pesa as nossas obras na balança. Será este o bom ambiente harmonioso? Deus o sabe. Vou contar em outro bom ambiente e harmonioso, ou seja, esta paz que esta cúpula dos anciães dizem que viviam. O que o irmão Teixeira não aconselha para ninguém esta paz. Como o vou descrever? Quando cheguei da minha ausência, estavam na perseguição do saudoso cooperador, irmão Vítor de Bastos, de Sintra, para lhe tirarem o ministério. Que 2 reuniões antes de tirarem o ministério para o irmão Teixeira, numa reunião em Lisboa, no fim fomos ao dito quartinho dos negócios obscuros, como diz a irmã Laurinda, o que é uma verdade. E me disseram que era para tirarem o ministério para este cooperador, o que o irmão Teixeira não aceitou. E lembrei o que o saudoso irmão Vitório Angar tinha dito para não tirarem o ministério para este cooperador. E eu disse para o ancião mais velho do Alto do Pina, numa reunião que ele pediu para o Porto urgente, o que o saudoso irmão Vitório, ao ver tanta mentira neste ancião, ao querer tirar o ministério para este cooperador, transformou a reunião num julgamento, onde este ancião confessou que lhe apresentaram uma declaração para ele assinar para ser ancião, para a central, e o porteiro da Travessa do Cego sem a promessa para diácono. O que estaria escondido atrás destas declarações entre os maiorais, Deus o sabe. E como não aceitaram nesta reunião, na outra a seguir, o irmão Teixeira teve que viajar, foram no dito quartinho e retiraram o ministério. Tiraram o ministério ao irmão Vítor, que era de Sintra, o cooperador.
e que já faleceu. Faleceu porque entrou em depressão, em desgosto. Imagine-se, não é? Pela injustiça. Mas o irmão Fernando Teixeira, então os irmãos do ministério não são levantados pela revelação do Espírito Santo, pela revelação de Deus? É assim, se tu fizeres isto, tens direito a fazer a ter um cargo, mas é lá o cargo de topo, é diácono ou ancião. Isto está-me a fazer lembrar algo que está a acontecer também em Itália. É o mesmo espírito, é a mesma forma de agir, é o mesmo modus operandi. Quando as coisas não correm bem, fazem este tipo de chantagem. É isso, chantagem espiritual. Isto faz-me lembrar uma máfia espiritual. É, não é? Isto é muito estranho, porque o modus operandi está a circular, este espírito está a circular por todas as cúpulas da congregação. E isto já vem de anos atrás, não é só de agora, porque isto é de 2013. Este é o exemplo da confirmação desta dita paz pacífica, harmoniosa, que antes do irmão Teixeira chegar da sua ausência, estavam a fermentar para que quando chegassem, transformassem esta paz em paz dos homens. Como disse o Senhor Jesus, eu não vos dou a minha paz como os homens vos dão. Me digam, que paz é esta? O que fico a aguardar é resposta em que este irmão desgostoso se isolou e morreu mais depressa. Não houve amor destes irmãos. Vou contar outro bom ambiente harmonioso. Irmão Fernando Teixeira, desculpa, mas está a ser injusto. Então, ainda a semana passada, faz hoje 8 dias, na reunião, Assembleia, o ajuntamento da Assembleia Ordinária, eu ia dizer extraordinária, porque até é mesmo extraordinária, em que se falou em tanto amor, tanto amor, tanto amor. O irmão está a dizer que não tem amor. O irmão está a ser injusto. Irmão Fernando Teixeira, vamos lá ouvir o que tem aí mais. Harmonioso, como dizem na ausência do irmão Teixeira, aqui em Lisboa, nas reuniões, era só paz, ou seja, só paz. 15 dias antes de regressar a Portugal, recebo uma chamada do saudoso irmão Delmiro, cooperador da Congregação da Abóbada, que um cooperador e um diácono e um ancião do Alto do Pina estavam a fazer a vida negra. Que o diácono da Abóbada chegou um dia, na hora do culto, e disse-lhe, irmão Delmiro, o ancião dos mais velhos no Alto do Pina me disse, para eu hoje vir atender o culto. E me dizem que os olhos meus eram os seus olhos. O que chegou na hora de atender, o cooperador deixou passar o horário para ver o espírito que estava no diácono. Quando este diácono lhe disse, o irmão não vai atender o culto, disse-lhe o cooperador, não, o irmão não me disse que o ancião lhe disse para vir atender e que os seus olhos eram os olhos dele, então o irmão vá atender o culto. E ele foi. Esta chama-se a Santa Cúpula da Paz do bom ambiente e o harmonioso. E quando o irmão Teixeira chegou, perguntou para este diácono se foi assim que aconteceu. E ele me disse que foi assim mesmo. Agora dá para entender o porquê que os 4 anciãos que vieram fazer os escândalos na congregação do carregado e depois vieram para o culto na Abóbada fazerem escândalos. Piores, que proibiram este cooperador de vir no culto e parte da Irmandade de congregar, e a orquestra de tocar, que só tocou um músico, e que um ancião blasfemou contra a palavra, e ao Espírito Santo se levantou e começou a andar pelo corredor em voz alta. Esperem um bocadinho. Irmão Fernando Teixeira, não foi na Igreja da Abóbada que ela esteve encerrada por tempo indeterminado, por causa deste burburinho todo que aconteceu, que, segundo o que disseram, foi um escândalo, mas que foi um escândalo, portanto, entre irmãos do ministério. É verdade, irmão. Eu estou lembrada disso, que a Igreja da Abóbada esteve fechada durante bastante tempo. Impressionante. É mesmo impressionante. 2 critérios, 2 pesos e 2 medidas. Então, se Deus é por eles, quem poderá ser contra eles? Onde é que estava a fé de que Deus os ia guardar? Mas há aqui outro contrassenso. Veja só, por uma situação destas, a Igreja da Abóbada foi encerrada. O irmão me retifique se eu estou errado ou não, mas eu tenho essa lembrança, que a Igreja da Abóbada, em Lisboa, esteve encerrada. E por razões bem mais graves, com muito mais peso,
a igreja da Casa dos Horrores não foi encerrada, continuou sempre aberta. É impressionante a forma de gerir todas estas situações que eu não compreendo. A Casa dos Horrores continuou sempre aberta, nunca foi encerrada. Porque não foi assim tão grave o que aconteceu lá? Foi mais grave o caso que aconteceu na Abóbora, estando envolvido o irmão Fernando Teixeira? O que o irmão Fernando Teixeira fez foi assim tão grave que fosse obrigado a encerrar a igreja da Abóbora? Mas a igreja ou a Casa dos Horrores nunca foi encerrada e continua aberta. O que é que se passa aqui? Pensem, por favor. O povo que pensa, que chega à conclusão que tem que chegar. O que é que se passa para que não encerrem a Casa dos Horrores, onde foram cometidos crimes de abusos sexuais? Digam os senhores da Santa Cúpula, que estão tão horrorizados e tão magoados por eu chamar a sede da Congregação Cristã em Portugal a Casa dos Horrores. Mas quero aqui relembrar de que foi uma inscrita minha que colocou esse título. Uma inscrita que ainda pertence à congregação, mas que está horrorizada com toda a vossa atitude perante o caso que aconteceu na Casa dos Horrores, no Bom Jardim. Pois é. E esta, hein? Vamos continuar. Que todos ouviram ele a dizer: mas que palavra, e que Senhor Jesus ou quê? O que o músico que aderiu ao pedido deles para não tocarem, o irmão Pedro lhe puxou pelo braço e o repreendeu e lhe disse: irmão, estamos aqui em nome do Senhor Jesus, vá para o seu lugar. Outro bom ambiente harmonioso, o que não sei o porquê que não fizeram queixa para o doutor juiz, que quando o vosso conservo, perturbador, com atos de desrespeito muito graves e violação muito grave para o Supremo das autoridades e sua cúpula, que tiveram que tomarem medidas urgentes para lhe tirar o ministério, o que esta mandaram para o tribunal no artigo 45, que só mandaram as mentiras, as que não tinham provas, como se podem analisar no processo, e todas as vossas queixas e artigos falsos e que sabem qual foi o resultado. O que o irmão Teixeira pergunta, que no regresso da sua ausência encontrou outro bom ambiente harmonioso na congregação da Abóbora, duas irmãs da Obra da Piedade, desmoralizadas e tristes, em que me fizeram queixa que o diácono lhe dizia para que elas fossem no supermercado e comprassem os alimentos para suprirem as necessidades e que pagassem do seu bolso as despesas e que lhe entregasse a fatura que ele as ia entregar no caixa da Obra da Piedade para lhes pagarem do que elas tinham gasto. O que ele levantava estes valores e já iam quase um ano, o que nunca lhe faziam este pagamento. Mas, desculpa, irmão Fernando Teixeira, não é o próprio diácono que tem que fazer isso e apresentar as contas não tem um cartão para poder fazer as compras e depois apresentar as contas a quem de direito? Têm que ser as irmãs dispor do seu dinheiro? Pronto, elas tivessem ou não, mas disponibilizaram. E o tal diácono que pagou o almoço ou o jantar, ou lá o que foi, naquele convívio, este também não tinha dinheiro para poder pagar ou disponibilizar para dar a este diácono da Abóbora? Está aqui uma confusão, irmão Fernando Teixeira, em que uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Isto está uma pessegada, uma salada, onde ninguém se entende, sinceramente, em que uns pagam, levam o tal saco azul para fazer as compras, o que quer que seja, pagar isto e aquilo. E neste caso tem que ser as irmãs da Obra da Piedade. Elas só servem para algumas coisas, para outras não. O irmão Teixeira teve que falar com o ancião Antônio da Fonseca, o que ele veio na Abóbora e o que estas irmãs disseram ser verdade. O que disse para este diácono pagar o mais depressa possível estas dívidas. O que pagou para uma e a outra lhe deu a volta, adormecendo-a, em que foi para o Brasil sem receber esta dívida.
perguntarem para o Supremo e sua cúpula se é este o bom ambiente harmonioso que desfrutavam em Lisboa e nas suas boas reuniões, enquanto o vosso conserva ausente com acusação para o tribunal, com a ata de 2003, folha 29C, feita na reunião diabólica antes da condenação, em que condenaram o irmão Teixeira, e que este mesmo diácono emprestava o cartão bancário para o porteiro das galinheiras para ir no hipermercados pagar as compras para as irmãs da Obra da Piedade que lá estavam a fazerem, para atendimento, e segundo o que se constava no meio da obra, é perguntarem para o diácono e para o dito irmão porteiro. E por este motivo deviam ter confiscado o cartão de crédito da Obra da Piedade, porque era cartão dos pequenos, e nessa altura ainda não pertencia à cúpula, o que tudo isto faz parte deste sigílio harmonioso, como o edito, que nem sei em qual documento está, porque são tantos. Mais uma vez, aconselho a cúpula dos anciães a reconciliação, porque sem ela não vão ver a face de Deus, e que não tenham vergonha de confessarem as vossas ofensas, senão continuarei a confessar as minhas, como combinado com o ancião da Redinha. Aguardo uma boa resposta. Deus vos abençoe até aos novos áudios, se assim o continuar a desejarem. Amém. Irmão Fernando Teixeira, eu vou aconselhar o irmão ter uma poltrona e aguardar que eles venham falar consigo, pelo menos para esclarecer. Agora, convinha que eles esclarecessem muita coisa com os senhores da cúpula de Lisboa, porque em Lisboa está a acontecer muita coisa. É que se aqui na cidade do Porto está, porque também a dimensão é outra, é verdade, mas em Lisboa a coisa está feia e muita coisa deve estar encoberta. Mas que coisas. Bem, não vos vou amassar mais. Aguardem pelos próximos vídeos e pelas próximas novidades. Porque Itália também está prestes a sair novidades. Tá bom? Deus vos abençoe e até à próxima.